Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Moacir Vezani Neto, com o tema As Cartas de Paulo. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizado em você. Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Moacir e eu estou com muito prazer de estar aqui com todos vocês na Rádio e TV Fraternal. Hoje a gente vai falar das cartas de Paulo, né? Falar um pouco do apóstolo Paulo, essa personagem tão importante para o cristianismo, né? E para a divulgação dos ensinamentos e da doutrina de Jesus Cristo. Antes da gente iniciar propriamente dita a palestra, eu sempre gosto de indicar a leitura daquele tema que a gente vai trabalhar hoje aqui com vocês. E eu gostaria de indicar para vocês 4 livros que são bastante importantes, melhor dizendo, 2 livros e 2 filmes. Né? Então, o primeiro é As Cartas de Paulo, do Haroldo Dutra Dias, né? Um livro bastante interessante, de leitura fácil, e a gente começa a entender o que significaram essas cartas para o cristianismo e para o próprio espiritismo, né? E o segundo é um livro que, basicamente, é o livro que mudou minha vida, né? Para aqueles que não sabem, eu tenho um canal na internet, que é o Mensagens Kardecistas. Ele está no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook, né? Em todas as plataformas. É um canal de divulgação do Espiritismo e dos ensinamentos de Jesus, um canal de estudo, né, do Espiritismo. E foi por conta desse livro que eu fiz o canal, que já está no ar aí há 7, 8 anos, que é o livro Paulo e Estevão, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, né, um romance do Emmanuel, e que conta a história do apóstolo Paulo. Então, esse livro eu super indico a leitura, porque é um livro que muda a vida da gente, muda a forma como a gente enxerga as coisas, a gente passa a perceber e entender que os erros do passado são do passado e que a regeneração na nossa vida, ela pode acontecer a qualquer momento. O despertar da nossa vida pode acontecer a qualquer momento. E os outros 2 são 2 filmes. Um é Paulo, Apóstolo de Cristo, que é um filme que está no Netflix, é um filme bastante interessante, ele é um pouco denso, mas ele é bastante esclarecedor. E o outro é um documentário que está no Prime, né, aquela plataforma da Amazon, que é Paulo de Tarso e a História do Cristianismo Primitivo. É um documentário muito interessante e bastante esclarecedor. Para a gente iniciar o nosso papo de hoje, é interessante a gente entender um pouco antes da gente falar propriamente das cartas de Paulo, mas entender um pouquinho quem foi essa personagem, né? Paulo de Tarso, que antes era Saulo de Tarso. Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, em razão do devotado trabalho que ele desempenhava, né? O devotado trabalho evangélico que ele realizou junto aos povos pagãos. Para a gente entender, Paulo nasceu em Tarso. E Tarso, na época dele, a gente está falando do século I, né? Era uma cidade cosmopolita, né? Uma cidade romana, com forte influência da cultura grega, dos filósofos e das escolas filosóficas, né? Então, era um lugar em que a cultura ela era efervescente, onde era um lugar muito propício para alguém que fosse se desenvolver intelectualmente, né? Tarso era a capital da Cilícia, que hoje é a Turquia, né? E no início do século I, lá onde ele viveu, ele recebeu o nome de Saulo, né? Na sua infância, ele aprendeu sobre a herança judaica na sinagoga de Tarso. Então não eram todas cidades que tinham sinagoga, né? E ele obteve os estágios iniciais da sua educação religiosa em Jerusalém, né? E isso é importante dizer, isso já mostrava a classe a qual ele pertencia, né? E em Jerusalém, ele estudou sob orientação do rabino Gamaliel,
né, que era o ancião Gamaliel, o rabino Gamaliel, que ele foi o líder, né, um líder super importante dentre as autoridades do Sinédrio, lá no século I. Né? Então, a gente já pode perceber que ele era uma pessoa, Saulo de Tarso, ele era uma pessoa que ele tinha o privilégio da boa educação, da boa orientação. Ele estava sendo preparado para ser alguém muito importante. Né? Então, ele estava recebendo a melhor educação possível. Então, só por aí ele já seria alguém que se destacaria com certeza. Né? E isso foi acontecendo naturalmente. Em Jerusalém, ele conquistou uma posição de importância como fariseu, tornando-se um membro do Sinédrio. Para quem não sabe o que é, o Sinédrio era a Assembleia dos Juízes Judeus. Né? Então ele constituía basicamente a corte e o legislativo da antiga Israel. Né? Então ali onde se votavam as leis, onde se tomavam as decisões importantes, todas relativas ao judaísmo. Né? Paulo ele possuía, já desde muito jovem, uma inteligência muito poderosa, e ele tinha muita cultura, né? E esses foram fatores que favoreceram ele mesmo nas suas viagens missionárias, né? Então, para a gente ter ideia do quão culto ele era, ele falava fluentemente grego, latim, além do hebraico. Era como se hoje, se a gente fosse comparar, alguém que falasse fluentemente, né, inglês, de repente espanhol, né, pensando aqui em alguém da nossa região, mas que também falasse chinês, né, que é o principal mercado do mundo, né, onde se compra e se vende. Né, então ele era alguém muito culto. E ele foi elevado, depois, quando ele concluiu os seus estudos, à posição de doutor da lei. E ele vivia em Jerusalém como doutor da lei, né, a partir do privilégio que a sua posição social e política impunha junto ao Sinédrio, né, e em razão das relações da sua família. Estevão, ele foi o primeiro mártir do cristianismo, né? Ele morreu apedrejado por defender publicamente Jesus, isso depois que Jesus já havia desencarnado, né, pela cruz. Só que Paulo ele esteve envolvido no apedrejamento de Estevão. A gente não tem certeza, né, pela literatura, se ele estava envolvido apedrejando ou se ele estava envolvido nas decisões que levaram, né, ao apedrejamento. Isso é bem explicado no livro Paulo e Estevão. Mas o que o abala muito é que depois que Estevão é apedrejado e desencarna, ele descobre que, na verdade, Estevão era Gesiel, que era irmão da sua noiva Abigail. Né? E, obviamente, quando ele descobre tudo isso, ele percebe que os seus sonhos matrimoniais, né, a possibilidade dele ficar com Abigail, fica muito remota, né? Então Abigail, que se afasta de Saulo, né, se converte ao cristianismo depois da morte do seu irmão, recebendo as instruções e os ensinamentos de Jesus a partir de Ananias. Ananias é aquele que vai curar a cegueira de Paulo, que eu vou falar agora nos próximos minutos, né? E ela passa a viver a partir dessa nova revelação. Não muito tempo depois da conversão de Abigail, né, ela fica muito doente e ela desencarna nos braços de Saulo de Tarso. E aí acontece o primeiro ponto de virada na vida dele, né? Porque quando tudo isso, esses fatos acontecem, ele fica enfurecido pela dor. E ele era muito orgulhoso, né? E ele transferiu
toda essa mágoa, toda essa dor para os seguidores de Jesus. Ele culpa Jesus por conta da conversão de Abigail e passa a perseguir os cristãos, né? Aqueles que divulgam a doutrina de Jesus. E eu digo que é um primeiro ponto de virada importante, porque a gente faz isso com alguma frequência, né? Quando acontece alguma coisa na nossa vida, independente se é algo que foi promovido por nós ou não, a gente sempre coloca a culpa em outra pessoa. É difícil a gente assumir a responsabilidade daquilo que a gente faz, né? Principalmente quando é algo muito grave, como aconteceu nesse caso. Então ele colocou a culpa nos seguidores de Jesus. Então ele direcionava todo o seu ódio para os seguidores de Jesus e ele se julgava pessoalmente prejudicado pela divulgação do Evangelho, né? E aí ele passa a perseguir todos os cristãos. E ele se entregou de corpo e alma à defesa de Moisés e perseguindo os cristãos, né? E a gente tem uma diferença muito grande aqui, porque, obviamente, Jesus, ele trazia uma doutrina, ele trouxe uma doutrina, os seus ensinamentos com base no amor, num Deus que ama. É o amor de Jesus que vale, né? É o amor de Deus que vale. Essa é a mensagem que Jesus nos trouxe. Ao passo que a lei mosaica, 1.300 anos antes de Jesus, né, na época de Moisés, ele era uma lei mais do Deus punitivo, vingativo, com muitas regras, bastante engessadas, duras, conservadoras, porque para a época era preciso. Aquele povo da época de Moisés, ele estava muito mais próximo do primitivismo do que do amor de Jesus. Seria muito difícil para eles entenderem 1.300 anos antes de Jesus aquilo que Jesus explicou. Mas ele passou a perseguir a partir daí, né? Então ele elabora o seu plano de perseguição e ele vai em busca de um desses líderes cristãos que ele julgava muito perigoso, que era Ananias, que era justamente aquele que tinha contribuído para a conversão de Abigail, né? Ele assume uma posição de inquisidor e vai perseguir Ananias. Quando ele se aproxima de Damasco, lá na estrada de Damasco, a famosa, né, estrada de Damasco, ele recebe ele tem uma clarividência, né? Ele recebe um clarão muito grande que o cega. Ele cai do cavalo e ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: quem és, Senhor? E aí ele escuta: eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. Mas levanta-te e entra na cidade, que te dirão o que fazer. Resumindo a história, não vai dar para a gente contar tudo aqui, né? Mas ele passa 3 dias em Damasco. Quem cura a cegueira dele, a pedido de Jesus, é Ananias, que é aquele que ele estava indo para perseguir e matar, né? E ele diz, né? Saulo diz, né? Que quando ele volta a enxergar, é como se tivessem caído as escamas do olho dele. E ele passa a trabalhar a partir de uma nova visão que ele tem, né? A partir de uma nova visão da sua alma, quando caem essas escamas. E ele percebe que ele precisa trabalhar muito duro para tirar todas as demais escamas, aquelas que não caíram naquele momento que ele voltou a enxergar, que é o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a intolerância, né? Ele conclui o seu período em Damasco e passa a viver no deserto por 3 anos, como um simples tecelão. Vejam, ele era um doutor da lei, alguém muito importante, e ele passa a viver como um simples tecelão, né? Que foi uma habilidade que ele adquiriu quando muito jovem. Por quê? Porque ele precisava desses 3 anos para se reformar, para viver uma outra realidade, aquela a partir dos ensinamentos e da revelação que ele teve na estrada de Damasco. Ele passa a se tornar o maior divulgador do cristianismo.
passa a ser perseguido. Ele que perseguia passa a ser perseguido. E ele funda igrejas por toda a região. E essas igrejas é que divulgam o cristianismo. Para vocês terem ideia, fundando igrejas, ele caminhou com os seus seguidores mais de 20 mil quilômetros. 20 mil quilômetros é como se eu fosse de uma ponta a outra do Brasil, do Iapoque ao Chuí, 2 vezes. Então essa é a distância que ele percorreu para divulgar o cristianismo. Só que aí o que acontece? Ele funda as igrejas, e ao mesmo tempo que ele vai fundando as igrejas e vai fazendo isso no passar dos anos, ele vai envelhecendo. E o número de igrejas faz com que fique inviável para ele ir até essas igrejas. Não tem como, e a presença dele passa a ser cada vez mais requisitada. Porque quanto mais a divulgação do cristianismo vai crescendo, mais necessitam de orientações de como fazer. Então o que ele faz? Ele pede para Jesus uma orientação e ele recebe uma comunicação de Jesus, dizendo o seguinte: não te atormente com as necessidades de serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderá resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas do conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. E aí Paulo começa a receber as comunicações, por intermédio inclusive de Estevão, que é quem intermedia essas comunicações com o plano espiritual, e ele começa a escrever as cartas, as epístolas de Paulo, as cartas que ele escreve dirigida às suas igrejas. Então ele escreve 2 cartas aos Tessalonicenses, 2 cartas aos Coríntios, 2 cartas aos Gálatas e aos Romanos, aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses e a Filemon, aos Hebreus, 2 a Timóteo e 2 cartas a Tito. Ele escreve 14 cartas, que são as 14 epístolas de Paulo. Importante entendermos que as cartas não eram tratados de teologia, mas sim orientações práticas para problemas e conflitos que surgiam conforme as comunidades iam crescendo e se consolidando. E é impossível eu trazer aqui para vocês, no tempo, senão a gente ficaria horas aqui falando, eu trazer para vocês todo o conteúdo das cartas de Paulo. Mas o que eu fiz? Eu trouxe alguns trechos para comentar com vocês, para a gente entender quão importante foi essa mensagem para a divulgação do cristianismo. As cartas de Paulo, elas falam basicamente de fé, de caridade e de amor. E daí que a gente extrai a máxima do Espiritismo, o nosso maior lema, que é o fora da caridade não há salvação. Nas cartas de Paulo, dependendo da tradução, a gente vai ter a mesma carta dizendo fora da caridade não há salvação. Dependendo da tradução, ela vai estar fora do amor, não há salvação. Mas a gente sabe que caridade e amor para o Espiritismo, para o cristianismo, são sinônimos. Então, o que o apóstolo Paulo nos ensinou? Ele fala assim: por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço? Por que eu opto pelo mal quando posso fazer o bem? Na prática, por que eu opto pela fofoca? Trazendo para os dias de hoje, Por que eu opto pela fofoca quando eu posso optar
por compreender o problema da pessoa e ajudá-la. Porque é falta de treino, é falta de fôlego espiritual. A gente precisa treinar fazer o bem. Lembram quando Emmanuel convocou, na verdade, Chico Xavier para sua missão, para escrever os livros, para divulgar o Espiritismo? E ele falou para o Chico: você precisa apenas de 3 coisas. Apenas de 3 coisas para desempenhar sua missão aqui na Terra, que é disciplina, disciplina e disciplina. Então a gente precisa aprender, se habituar a fazer o bem no dia a dia, não em grandes situações, mas nas pequenas situações do dia a dia. Optar pelo bem ao invés de optar pelo mal. Optar por ajudar alguém ao invés de julgar. Optar por amar ao invés de sentir raiva. Optar por ter empatia ao invés de julgar a pessoa e deixar que ela se vire. A gente tem que ajudar uns aos outros. Paulo falava assim, vejam que nível de profundidade e de esclarecimento espiritual. Ele falava, que está na carta aos Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ele está falando de livre-arbítrio. Ele está falando que eu posso fazer o que quiser, mas de verdade, o que eu estou fazendo que contribui para a minha evolução espiritual? Que contribui para os conhecimentos, para as habilidades, para os valores que eu necessito, do ponto de vista de que eu sou um espírito. E nesse momento eu estou encarnado, mas daqui a algum tempo eu vou estar desencarnado. O que eu estou levando além para o meu desenvolvimento? O que eu estou fazendo que edifica? Todas as coisas me são lícitas, mas em todas edificam. Ele quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer o que eu quiser, mas o que eu estou fazendo que edifica, que vai contribuir para a continuidade do meu desenvolvimento espiritual quando eu não estiver mais encarnado? Ele fala assim, ainda, está na carta aos Coríntios também, na primeira, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. O amor é que deve ser a bússola para as nossas ações. Se eu não tenho amor, eu não tenho nada. O que ele está falando é que ainda que ele fale todas as línguas, que ele consiga ter tudo o que ele quisesse, que ele tenha tudo que esse mundo material pode prover para a gente de coisas boas, se ele não tiver amor, ele é como um metal, ele é frio, ele não tem nada, ele não sente nada, ele não evolui. E para ter amor, eu preciso ter amor ao outro. Eu preciso me amar. Quando Jesus fala, ame ao próximo como a si mesmo, ame ao próximo como a si mesmo. Se eu não tenho amor dentro de mim, eu não sou capaz de amar ao próximo. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então a gente precisa aprender a amar. E eu só aprendo a amar com o próximo. Eu não aprendo a amar sozinho. Ele fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É um convite à nossa reforma íntima, um convite à autorreflexão, ao autoconhecimento, à troca de sentimentos, de eu trocar aqueles sentimentos que não me fazem tão bem por aqueles que faz. É naquelas situações do dia a dia que eu comentei, eu trocar o ódio, a raiva, eu trocar a falta de empatia, a intolerância, o egoísmo, eu trocar por amor, por paciência, por tolerância, por empatia.
é eu não julgar as pessoas, eu acolher as pessoas. Então, quando a gente troca esses sentimentos, a gente treina a trocar esses sentimentos na situação do dia a dia, não é que a gente vai ficar melhor para a sociedade, a gente vai ficar melhor para nós mesmos. Paulo fala assim, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A partir da autorreflexão, nós nos corrigimos. Eu sempre costumo falar nas minhas palestras que o travesseiro mais confortável é aquele travesseiro que chama consciência limpa. É um convite para no final do nosso dia nós refletirmos sobre as nossas atitudes, sobre todas elas. E pensar, assim começa a reforma íntima, com a autorreflexão. O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz que não foi tão legal? É buscar a autorreflexão. Ele falava, e aqui é uma das partes que eu acho mais linda da primeira carta aos Coríntios, ele fala assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele está falando para que a gente assuma o protagonismo da nossa evolução espiritual. Nós somos o ator principal da nossa evolução espiritual. Quando nós éramos crianças, agíamos como crianças. Agora que somos adultos, vamos agir como adultos. Na evolução espiritual é a mesma coisa. Antes de conhecer o Espiritismo, antes de conhecer a doutrina, o Evangelho de Jesus, nós agíamos como crianças espirituais. Não conhecíamos o Espiritismo, não conhecíamos os ensinamentos de Jesus. Agíamos como crianças espirituais. Agora a gente já conhece. É preciso que a gente haja de outra forma. Que a gente assuma o protagonismo da nossa evolução espiritual. Que a gente assuma a responsabilidade da nossa evolução espiritual. A responsabilidade é sempre de quem sabe. Se está do nosso lado um irmão que não conhece os ensinamentos de Jesus, que não conhece o Espiritismo e comete alguns erros, é nossa responsabilidade de alertá-lo, de orientá-lo. Se ele ainda não é capaz de apreender a nossa orientação, aquilo que a gente pode ensinar, é nossa responsabilidade ter empatia, paciência, tolerância para com os seus erros, porque nós sabemos e ele não. E para finalizar, o nosso estudo de hoje, Paulo fala assim: examinai tudo, mas retende o bem. O que ele está falando? Que todas as coisas me são lícitas, mas em todas me convém. Eu posso examinar tudo. Eu posso experimentar de tudo. Mas eu vou reter aquilo que é bom. Algumas situações são colocadas na nossa vida que a gente vai ter que experimentar. A gente não tem opção. Pode ser uma doença, pode ser um revés profissional, pode ser um problema na família, a gente vai ter que passar por isso. Mas não fica remoendo o que de mal aconteceu. Retém a boa lição, a boa experiência daquilo que aconteceu. E para a gente finalizar a palestra de hoje, o estudo de hoje, eu quero ler para vocês no formato de prece, porque é o que ela é. Eu separei um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não é uma carta de orientações, é uma prece. E eu quero trazer para vocês aqui, para a gente finalizar a fala de hoje, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos,
e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse momento de reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, trazendo o apóstolo Paulo para a nossa palestra. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.